Oi, seres! Como vocês estão? Espero que bem, pessoas. Vamos terminar de ler o nosso livro Laroia Pombagira, Cigana Sete Saias. Nós iríamos entrar na parte 3 para falar dela. O livro tá quase terminando. Essa danada ficou felizinha com essa leitura, viu? No! Pombagira, Cigana Sete Saias. História. São inúmeras as histórias, uma vez que as pombagiras ciganas se desdobram e se multiplicam em qualidades, pontos de força, principais áreas de atuação e etc. Um traço comum entre as histórias da pombagira é o amor em suas consequências dolorosas. Trata-se de histórias tristes, como altamente motivadoras, uma vez que o dolorido aprendizado na Terra e no plano espiritual, bem como o resgate e a regeneração, terminam por proporcionar a outra face do amor. Alegria, doação, completude, felicidade entre as partes envolvidas. As pombagiras, de modo geral, são ótimas psicólogas, em especial no que tange ao campo afetivo. A pombagira cigana das encruzilhadas, por exemplo, teria vivido na Baviera e teria sido sacerdotisa, druideza, passando por 1000 peripécias dolorosas, tornando-se serva de um bispo italiano. Por praticar bruxaria, sua família foi assassinada, os pais julgados e condenados, o irmão degolado em sua frente. Com apenas 12 anos, foi poupada e levada ao bispo ao quem serviu na Itália. Depois de um ano, apunhalou-o e fugiu com a ajuda de um guarda em troca de relações sexuais. Seu desejo era voltar para a Alemanha, contudo, em virtude de guerras, refugiou-se na França, onde praticou sua religião por 20 anos. Foi presa pela Inquisição, torturada e enforcada numa encruzilhada. Já a pombagira cigana Rosa Vermelha teria sido uma menina de 9 anos, morena e de cabelos pretos, ao contrário de seus 3 irmãos de pele e cabelo claro. A mãe sempre se perguntava se havia puxado a avó paterna. Era rejeitada por todos. Passava os dias numa catacumba, em especial no cemitério localizado na propriedade da família. Sofria muito, pois tinha vários afazeres, mas perdia a noção do tempo naquela catacumba onde se sentia em paz. Um dia ouviu uma voz que lhe dizia para fazer um jardim naquela catacumba. A própria mãe a ajudou. Aos 19 anos, levou uma surra descomunal do pai, pois havia se esquecido de 2 vacas sob o sol quente, as quais morreram. Após a surra, ela fugiu e a mãe não a encontrava. Depois de 7 dias, a mãe se lembrou da catacumba de que a filha gostava. O pai foi até lá e sentiu o cheiro de rosas, que aumentava cada vez mais. A filha estava deitada sobre a catacumba. Parecia dormir, mas estava morta. De costas, uma mulher. Havia muitas rosas. O pai se ajoelhou arrependido e reconheceu a sua mãe, a avó paterna da moça. A catacumba era dela. Ambas, de fato, eram muito semelhantes. Reza a tradição que, encarnada, Sete Saia apaixonou-se por um moço não cigano, não podendo, segundo os costumes, com ele se casar. Então deixou de comer até definhar. Preparando-se para o funeral, sua mãe colocou aos seus pés suas 7 saias preferidas, para poder rodar e jogar as cartas no astral, onde foi recebida por Santa Sara. É muito forte falar da história delas para mim. Elas estão todas aqui. Quanta honra. É o que eu posso dizer. Quanta honra. Quanta honra. Por vocês, meninos. Por vocês eu não me permito. Quanta honra. Vamos lá. Que se encarregou de levar a moça, que se encarregou de velar as moças que choraram por amores proibidos ou impossíveis. Claro, aí, minha cigana. Quem tem, tem.
A pombagira cigana das sete saias não deve ser confundida com a pombagira sete saias ou cigana das sete saias. Existem, evidentemente... A cigana tá toda aqui, gente. Por isso que eu tô até... Fui falando o nome de um por um, eu fui sentindo a presença delas. Eu fico realmente honrada pra caramba com esse poder bonito que a espiritualidade tem. Existem, evidentemente, outras versões para histórias de cada pombagira das sete saias. O fato é que no anonimato, os espíritos da direita ou da esquerda trabalham para sua evolução e daqueles que se colocam em seus caminhos atuam no anonimato, uma vez que assumem nomes genéricos, por suas vezes se desdobram para todos aqueles que trabalham numa mesma linha falante. Pouco importa situá-los no tempo e no espaço para que se encontre, por exemplo, a sete saias original, uma vez que o trabalho, a segurança, a proteção e os ensinamentos, as lições, são os que mais importam no desenvolvimento espiritual, na harmonização do ser e no reequilíbrio das forças. No caso do caboclo Pena Branca, por exemplo, há quem indique o Pena Branca original como indígena brasileiro, e há quem o situe entre os indígenas da América do Norte, no fundo. Mas, no fundo, pouco importa, pois em ambos os casos trata-se de um diplomata que trabalhou pela paz entre os povos, desdobrando-se em vários tipos, caminhos ou qualidades, atua nas muitas frentes de trabalho espiritual. Diversas tradições espirituais, religiosas e culturais consideram o número 7 sagrado, cabalístico e espiritual. Além disso, 7 são os períodos da vida, as cores do arco-íris, os dias da semana e as maravilhas do mundo, ao menos da primeira listagem, os princípios do chakra e etc. A presença desse número é bastante grande na Umbanda, em especial quando se fala das 7 linhas e dos nomes dos guias e guardiões, por exemplo. As características delas: bebida é champanhe, comida mais comum padeio e carne assada, cor da vela preta ou preta e vermelha, dia da semana segunda, flores são rosas vermelhas, orixá relacionado é Oxum, ponto de força mais comum encruzilhada em forma de T, saudação, Laroie, Pombagira, Pombogira, Emojubá, e o símbolo é um tridente. Pontos cantados. Há pontos cantados de pombagiras ciganas e pontos de ciganas, que também são cantados em giras de esquerdas. 1. Ó gira formosa, tem alegria e rosa. Na gira da pombagira, você vem balançar. No balanço das pombogiras, 7 saias vem girar. Ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O Amanhã, canção eternizada pela voz de Simone, cantada em giras do povo cigano de esquerda para pombogiras ciganas. A cigana leu o meu destino e eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei. O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal querer, primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer, leio a mensagem zodiacal, e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas a cigana leu meu destino. Eu sonhei, bola de cristal, jogos de búzios, cartomante, eu sempre perguntei. O que será? O amanhã como vai ser? O meu destino eu já desfolhei. O mal me quer, primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer, leia a mensagem zodiacal. E o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. E como será? Moça Bonita, canção de ponto cantado eternizado em gravação por diversas vozes. Uma rosa cor de sangue, senti-la em sua mão, um sorriso que nas sombras não diz nem sim nem não, põe na boca uma cigarrilha e mais se acende o olhar. Quem conhece o bem e o mal, de quem quiser amar. Do vermelho e negro, vestido à noite, o mistério traz, de colar de brinco dourado a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita,
girando, girando, girando lá, ô girando laroiê. Pontos riscados, por que não reproduzi-los? Muito mais do que uma identificação de orixás, os guias e guardiões, os pontos riscados constituem o fundamento de Umbanda, sendo instrumentos de trabalhos magísticos, riscados com pembas, giz, bordados em tecidos. Funcionam como chaves, meios de comunicação entre os planos de proteção, tendo ainda diversas outras funções, tanto no plano dos encarnados quanto no da espiritualidade. O ponto riscado de um determinado caboclo pena branca, por exemplo, embora tenha elementos comuns, poderá diferir do de outro caboclo pena branca. Portanto, pontos riscados que aparecem nos mais diversos materiais de estudo de Umbanda servem de base para a compreensão do tema, mas não devem ser copiados. De qualquer maneira, embora também possam variar, existem elementos comuns para os diversos orixás e, consequentemente, para as linhas que regem, conforme a tabela abaixo. Yansan, raio, taça. Os ibejis, brinquedos em geral, bonecos, carrinhos, pirulitos. Iemanjá, âncoras, estrelas, ondas e etc. Nanã, chave e biri. Obaluê, cruzeiro das almas. Ogum, bandeira usada para cavalheiros, espadas, instrumentos de combate e lança. Oxalá, representação da luz. Oxóssi, arco e flecha. Oxum, coração, lua, etc. Xangô, machado. O tridente é um elemento comum nos pontos riscados de Exus e Pombagiras. Como existem particularidades nos pontos de cada orixá, guia ou guardião, para que não haja mistificação e nem se influencie médios em especial desenvolvimento, não se reproduzem aqui pontos riscados. Em todos os meus trabalhos, adoto a mesma postura para banhos, assentamentos e outros, abordando apenas de modo genérico e abrangente determinados tópicos, embora outros autores façam com respeito, propriedade e orientação espiritual. Reflexões. Algumas reflexões, meditações a partir das características do Senhor Tranca-Rua. Regeneração. Conforme a célebre frase de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Todo instante é momento de recomeçar, consertar erros, saldar débitos e minimizar ou pagar dívidas por meio de ações, pensamentos e sentimentos amorosos e generosos. A regeneração é um processo que ensina a importância de cada uma evolução. Reciclagem. Tudo é energia e muitas vezes produzimos muito lixo emocional, espiritual e etc. que precisa ser reciclado, convertido em amor, pensamentos positivos e inspiradores, atitudes completas que favoreçam a própria evolução e a dos demais, pois estamos todos conectados. Em outras palavras, o lixo de um pode sujar o quintal de outro. Doação. Auxiliar com ar de superioridade, desdém, indiferença, má vontade e cara feia são formas socialmente aceitas de humilhar alguém. A verdadeira caridade costuma ser acompanhada de 2 sorrisos, um nos lábios e outro no coração. Ir ao encontro do outro em busca de suas reais necessidades é exercício de doação profunda e sincera. A energia positiva desencadeada pelo amor desenvolve uma aura de proteção que nos sustenta e ampara, especialmente nos momentos de maiores provações e dor. Instintos e sentimentos equilibrados. As sombras não devem ser negadas, mas integradas, como apontou Carl Gustav Jung. Reconhecer as próprias sombras, os sentimentos mesquinhos, as inseguranças, as angústias, nos ajudam a trabalhá-las. Se alguém tem inveja, não deve sentir diminuído, mas humano. Reconhecer a inveja e identificar suas raízes certamente ajudará a curar-se dessa ferida. Humildade. Reconhecer os erros e os tropeços pode ser o primeiro passo para remediá-los. Afundar-se na culpa não é um bom caminho. Em vez disso, assumir a responsabilidade auxilia a equilibrar o indivíduo e a história que escreve a cada dia, a cada oportunidade, a cada existência. Anexo. Umbanda. Em linhas gerais, etimologicamente, Umbanda é o vocábulo que decorre de Umbundo e Quimbundo, línguas africanas com significado de arte de curandeiro, ciência médica, medicina. O tempo passou a designar genericamente o sistema religioso que, dentre outros aspectos, assimilou religiosos afro-brasileiros ao espiritismo urbano, o kardecismo. Quanto ao sentido espiritual esotérico, Umbanda significa luz divina, ou conjunto das leis divinas. A magia branca praticada pela Umbanda remontaria, assim, outras eras do planeta, sendo denominada pela palavra sagrada, Aumpiram, transformada em Aumpran, finalmente Umbanda. De qualquer maneira,
Houve quem tivesse notado durante a incorporação do Caboclo Sete Encruzilhadas, anunciando o nome da nova religião, o nome da Alabanda, substituído para a Umbanda, em sânscrito, Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus. A Umbanda, assim como o Candomblé, é religião e não seita. A seita geralmente refere-se pejorativamente a grupos de pessoas com práticas espirituais que destoam das ortodoxas. A Umbanda é uma religião constituída com fundamentos, teologia própria, hierarquia, sacerdotes e sacramentos. Suas sessões são gratuitas, voltadas ao atendimento holístico, corpo, mente e espírito, e à prática da caridade, fraterna, espiritual e material, sem proselitismo. Em sua liturgia, em seus trabalhos espirituais, vale-se do uso de 4 elementos básicos: fogo, terra, ar e água. É muito interessante fazer o estudo comparativo da utilização dos elementos, tanto por encarnados como pela espiritualidade na Umbanda, do Candomblé, no xamanismo, na Wicca, no espiritismo. Vide a obra de André Luiz. Na liturgia, leia-se o trabalho de Joy Fay Hodgson, sacerdote católico liberal. Em breve histórico do nascimento oficial da Umbanda, embora antes da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do trabalho de Zélio Fernandino, houvesse atividades religiosas semelhantes ou próximas do que convencionou chamar de macumba. No astral, a Umbanda se antecipa, assim, muito ao ano de 1908. Diversos segmentos localizam sua origem terrena em civilizações e continentes que já desapareceram. Zélio Fernandino de Moraes, um rapaz de 17 anos que se preparava para ingressar na Marinha em 1908, começou a ter aquilo que a família, residente em Neves, no Rio de Janeiro, considerava ataques. Os supostos ataques colocavam o rapaz na postura de um velho que parecia ter vivido em outra época. Dizia coisas incompreensíveis para os familiares. Em outros momentos, Zélio parecia uma espécie de felino que demonstrava conhecer bem a natureza. Após minucioso exame, o médico da família aconselhou que fosse atendido por um padre, uma vez que considerava o rapaz possuído. Um familiar achou melhor levá-lo a um centro espírita, o que realmente aconteceu. E no dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a tomar o assento da mesa à sessão da Federação Espírita de Niterói, presidida à época por José de Souza. Tomado por força alheia à sua vontade, infringindo o regulamento que proibia qualquer membro de ausentar-se da mesa, Zélio levantou-se e declarou: aqui está faltando uma flor. Deixou a sala, foi até o jardim e voltou com uma flor, que colocou no centro da mesa, o que provocou alvoroço. Na sequência dos trabalhos, manifestaram-se médiuns e espíritos, apresentando-se como negros, escravos e índios. O diretor dos trabalhos, então, alertou os espíritos sobre o seu atraso espiritual, como se pensava na época, e convidou-os a se retirarem. Novamente, uma força tomou Zélio e advertiu: por que repelem a presença desses espíritos? Sequer dignaram a ouvir as suas mensagens? Sequer se dignaram. Se por causa de suas origens sociais ou de cor? Durante o debate que se seguiu, procurou-se doutrinar o espírito, que demonstrava a argumentação segura e sobriedade. O médium vidente então lhe perguntou: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala deste modo se eu estou vendo que me dirijo nesse momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete a aura de luz? E qual o seu nome, irmão? Ao interpelado, respondeu: se querem um nome, que seja este. Sou o Caboclo Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer um caboclo brasileiro. A respeito da missão que eu trazia da espiritualidade, anunciou: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, eu devo dizer que amanhã estarei na casa do meu aparelho às 20 horas, para dar início a um culto em que esses irmãos poderão dar suas mensagens, e assim cumprir a missão do plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade, que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. Com ironia, o médium vidente perguntou-lhe: julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto? O Caboclo Sete Encruzilhadas lhe respondeu: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. E concluiu: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu que na morte, a grande niveladora universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais.
Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores de espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? No dia seguinte, em 16 de novembro, na casa da família de Zélio, a rua Floriano Peixoto 30, perto das 20 horas, estavam os parentes mais próximos, amigos vizinhos e membros da Federação Espírita. E fora da casa, uma multidão. Às 20 horas, manifestou-se o caboclo Sete Encruzilhadas e declarou o início de um novo culto, no qual os espíritos de velhos e escravos que não encontravam campo de atuação em outros cultos africanistas, bem como de indígenas nativos do Brasil, trabalhariam em prol dos irmãos encarnados, independentes de cor, raça, condição social e credo. Novo culto, encarnados e desencarnados, atuariam motivados pelos princípios evangélicos e pela prática da caridade. O caboclo das Sete Encruzilhadas também estabeleceu as normas do novo culto. Sessões seriam das 20 horas às 22, com atendimento gratuito e os participantes uniformizados de branco. Quanto ao nome, seria Umbanda, manifestação do Espírito para a caridade. A casa que se fundava teria o nome de Nossa Senhora da Piedade, inspirada em Maria, que recebeu os filhos nos braços. Assim, a casa receberia todo aquele que necessitasse de ajuda e conforto. Após ditar as normas, o caboclo respondeu às perguntas em latim e alemão, formuladas por sacerdotes ali presentes. Iniciaram-se, então, os atendimentos com diversas curas, inclusive a de um paralítico. No mesmo dia, manifestou-se em Zélio um preto velho chamado Pai Antônio, o mesmo que havia sido considerado efeito da suposta loucura do médium. Com humildade e aparente timidez, recusava-se a sentar à mesa com os presentes, argumentando: "Nego não senta não, meu senhor, nego fica aqui mesmo. Isso é coisa do senhor branco e nego deve respeitar." Após insistência dos presentes, respondeu: "Não carece preocupar não, nego fica no toco que é lugar de nego." Continuou com as palavras de humildade. Quando alguém lhe perguntou que sentia falta de algo que havia deixado na terra, ele respondeu: "Minha cachimba. Nego, que é o pito que deixou no toco, manda moleque buscar." Solicitava assim pela primeira vez um dos instrumentos de trabalho da nova religião. Também foi o primeiro a solicitar uma guia, até hoje usada pelos membros da tenda, conhecida carinhosamente como Guia de Pai Antônio. No dia seguinte, houve verdadeira romaria à casa da família de Zélio. Enfermos encontravam curas, todos se sentiam confortados. Médios, então considerados loucos, encontravam terrenos para desenvolver os dons mediúnicos. O caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu preciso parar e fazer um comentário, porque nós estamos em 2025, no século XXI, e até hoje, alguns médios são considerados loucos até pelos próprios médios. Mas nós ainda vamos passar por tudo e mostrar que Deus é maior e a caridade também. Quem tem olhos de ouvir que veja, quem tem ouvidos de ouvir, quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Olha aí, fala tudo o contrário. O caboclo das Sete Encruzilhadas dedicou-se então a esclarecer e divulgar a Umbanda, auxiliando diretamente Pai Antônio pelo caboclo Orixá Malê, experiente na anulação de trabalho de baixa magia. No ano de 1918, o caboclo das Sete Encruzilhadas recebeu as ordens da espiritualidade para fundar 7 tendas, assim denominadas: a Espírita Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, São Jorge e São Jerônimo. Durante a encarnação de Zélio, a partir dessas primeiras tendas, foram fundadas outras 10.000. Mesmo não seguindo a carreira militar, pois o exercício da mediunidade não lhe permitira, Zélio nunca fez da missão espiritual uma profissão. Pelo contrário, chegava a contribuir financeiramente, com parte do salário para as tendas fundadas pelo caboclo das Sete Encruzilhadas, além de auxiliar os que lhe albergavam em sua casa. Também, por conselho do caboclo, não aceitava cheques e presentes. Por determinação do caboclo, a ritualística era simples: cânticos baixos e harmoniosos, sem palmas ou atabaques, sem adereços para vestimenta branca e, sobretudo, sem corte e sacrifício de animais. A preparação do médium pautava-se pelo conhecimento da doutrina com base no evangelho, banhos de ervas, amacis e concentração nos pontos da natureza.
Com o tempo da diversidade ritualística, outros elementos foram incorporados ao culto. No que tange ao toque, canto e palmas, as vestimentas e mesmo os casos de sacerdotes umbandistas que passaram a dedicar-se integralmente ao culto, cobrando, por exemplo, pelo jogo de búzios, onde o mesmo é praticado, porém sem nunca deixar de atender aqueles que não podem pagar pelas consultas. Mas as sessões permanecem públicas e gratuitas, pautadas pela caridade e pela doação dos médiuns. Algumas casas, por influência dos cultos de nação, praticam o corte. Contudo, é uma das maiores diferenças entre a Umbanda dita tradicional e as casas que utilizam tal prática. Depois de 55 anos à frente da tenda da Nossa Senhora Piedade, Zélio passou a direção para as filhas de Zélia e Zilmeia, continuando, porém, a trabalhar juntamente com sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Zélio Fernandino de Moraes faleceu em 3 de outubro de 75, após 66 anos dedicados à Umbanda, que muito lhe agradece. Embora chamada popularmente de religião de matriz africana, na realidade ela é um sistema religioso formado de diversas matrizes, com diversos elementos do africanismo, culto aos orixás, trazidos pelos negros e escravos, com sua complexidade cultural, espiritual e medicinal, ecológica, e o culto aos pretos velhos. Ao cristianismo, que tem uso de imagens, orações e símbolos católicos, a despeito de existir uma teologia de Umbanda própria e característica, algumas casas vão além do sincretismo, utilizando-se mesmo de dogmas católicos. Há, por exemplo, casa de Umbanda com fundamentos teológicos próprios, enquanto outras rezam o terço com mistérios baseados nos dogmas católicos, e ou se utilizam de credo católico, onde afirmam que na fé da Igreja Católica, convertem guias e entidades e a própria etimologia, lê-se católica como universal, isso é, a grande família humana, da comunhão dos santos, na ressurreição da carne, dentre outros tópicos da fé católica. Isso em nada invalida a fé, o trabalho dos orixás, das entidades, das egrégoras de luz formadas pelo Espírito, e não pela letra da recitação amorosa com fé no credo católico. Do indianismo, como a pagelança, emprego da sabedoria indígena, ancestral, os seus aspectos culturais, espirituais, medicinais e ecológicos, e o culto aos caboclos ou da pena. Kardecismo, que é o estudo dos livros da doutrina espírita, ou de vasta bibliografia, manifestação de determinados espíritos e egrégoras, mais concebidas no meio espíritas, mais conhecidas no meio dos espíritos como médicos, André Luiz e Bezerra de Menezes, utilização de imagens e bustos de Allan Kardec e Bezerra, entre outros, e o estudo sistemático da mediunidade e as palestras públicas. O orientalismo, que é o estudo e a compreensão e aplicação de conceitos como prana, chakra e outros, culto à linha cigana, e muitas vezes, que em muitas casas, vem ainda linha independente dissociada da chamada linha do Oriente. Por seu caráter ecumênico, de flexibilidade doutrinária e ritualística, a Umbanda é capaz de reunir elementos mais diversos como sistematizados. Mais adiante, ao se tratar das linhas de Umbanda, veremos que esse movimento é agregador e incessante. Como a Umbanda permanece de portas abertas aos encarnados e aos espíritos das mais diversas origens étnicas e evolutivas, irmãos de várias religiões chegam aos seus templos em busca de saúde, paz e conforto espiritual, bem como outras falanges espirituais, juntam-se à sua organização. Monoteísmo, crença num Deus único, crença aos orixás, crença nos anjos, em Jesus Cristo, que, vindo da linha de Oxalá, por vezes confundido com o próprio orixá, Jesus é visto como Filho único Salvador. Crenças de ação nos espíritos, dos espíritos, crença nos guias e nas entidades, crença na reencarnação, crença na lei da ação e reação e crença na mediunidade. Nas religiões de matriz africana, há uma diversidade muito grande, do candomblé para a Umbanda, de casa da mesma religião para outra casa, de região para região, de qualidade de um orixá para outro mesmo orixá. Além disso, por razões históricas, culturais e de resistência e manutenção do culto, os adeptos precisaram e precisam se adaptar constantemente. Nem sempre, por exemplo, o que se fazia em África ou na senzala é feito hoje, numa casa de santo. Nada no culto aos orixás é feito sob orientação direta da própria espiritualidade ou dos dirigentes espirituais. Uma planta que serve para banho nem sempre serve para outra função. Existem incompatibilidades e as particularidades de cada qualidade de orixá. O nome de uma planta votiva pode mudar outras regiões. Enfim, as diversidades precisam ser respeitadas, considerando-os no foco para a unidade. Não deve se aventurar em qualquer prática sem a devida orientação a fim de não haver choque energético. A sabedoria pressupõe humildade, diálogo e paciência. E é isso.
aqui. Se você gostou da leitura, curte, compartilha, comenta. Espalha pra todo mundo. É isso. Um beijo.